Olá, eu sou Graça Lopes. Mais uma vez eu estou aqui para gravar um vídeo e deixar para você uma meditação nesse tempo tão importante, né, que a nossa nação está vivendo. E é um tempo que fala de mim, fala de você. E muitas das vezes a pessoa diz assim: olha, eu acho que cristianismo com política a gente não deve se envolver. Então eu quero deixar um texto, porque um dia eu também pensei assim, mas fui estudar sobre o assunto para conhecer na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada, né? A palavra de Deus, a vontade de Deus é revelada através da sua palavra. Fui estudar o assunto e fui ver que isso é uma coisa que também Deus se envolve. E eu vou ler para você um texto que diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Provérbios 29, 2, eu li na versão da Bíblia Viva, que é uma versão muito simples, né? Para não haver dúvida, né, do quanto o Senhor não quer que o povo chore. Deus não quer homens no governo, né, desonestos, seja ele quem for. Amém? Então, isso é uma coisa que importa para o Senhor, e tem um texto também que eu quero deixar para sua meditação, que é a 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, que ele fala assim: antes de tudo, olha o que ele diz, antes de tudo, tudo que você for orar, ele está falando, faça orações. Aí ele diz aqui, ó, deprecações, aí orações e intercessões, uma coisa diferente da outra. E eu fui ver essa palavra que tão difícil até para falar, né? É pedido de favor, suplicar e implorar. Implorar, orar, interceder, né? Se colocar ali entre aquela situação e Deus, e pedindo ao Senhor, implorando o Senhor, implorando para quê? Provérbio 21, ele diz que o coração dos reis, das autoridades, é como ribeiros de água, né? Deus inclina para onde ele quer. Então, quando nós oramos, o Senhor, ele se move em direção daquilo que a gente ora. Se tem uma coisa que Deus, ele ama, é a justiça. O seu trono é firmado na justiça. E o Senhor, né, ele luta a favor, né, do pobre, da viúva e do necessitado. E quantos homens o Senhor levantou na sua palavra para poder, né, socorrer o pobre, para poder lutar, né, a favor dos oprimidos, dos órfãos, e até em relação ao seu próprio povo, né? Ali quando o Senhor levantou José, que foi um grande governador com uma inteligência tremenda dada pelo Senhor, e Deus era com José, e Daniel, que Deus levantou ali, né, na Babilônia. Tem também o Neemias, que é um simples copeiro, e Deus levantou ele como um governador. Homens que julgavam, né, com justiça, com integridade, com verdade, porque Deus não é contra a política, Deus é contra o engano, o roubo, né, coisas que vão fazer o povo sofrer, principalmente o pobre. Então, olha, outro que eu gostei muito estudando foi Zorobabel, né, depois ali da libertação do povo do exílio, ele foi o primeiro governador. Então, assim, o Senhor sempre nos fala, através da sua palavra, que nós devemos orar para que o Senhor trabalhe a favor daquela nação. Tem um texto também que eu gosto muito, onde ele diz assim: olha, orai pelo lugar aonde eu vos fiz transportar, porque Deus tinha levado o seu povo para um cativeiro, para uma outra nação, e ele diz: ore pelo governo dessa nação, para que na paz dessa nação, vocês que estão aí possam ter paz. Então, Deus é a favor da política, sim, né? Deus é contra o roubo, contra as falcatruas, mas Deus é a favor de homens honestos. Deus levanta homens para colocar. Tem um texto que eu gosto também, por ser pregadora de mães, né, e filhos, você que me acompanha sabe disso, que é Provérbio 31, de uma mãe, a mãe de Lemuel. Lemuel era um rei, e ela dizendo: olha, Lemuel, você não deve
né, se encher de vinho. Hoje, se fosse assim, ó, você não deve ser um cachaceiro, porque você tem a responsabilidade de governar uma nação, né? E como é que você vai governar uma nação, cuidar do pobre, da viúva, dos necessitados, ajudar o seu povo, se você tiver, né, com a sua mente, né, ali tomada por uma embriaguez? Então, Deus, né, ele quer que a gente ore, mas Deus também quer que a gente haja. Sim, Deus quer que a gente haja, gente, porque eu vou terminar essa minha palavra de meditação com você, deixando um texto para você meditar, para você também ler a palavra que está lá em Juízes, no capítulo 8. Se você ler o capítulo 1 de Juízes, você vai ver que Deus, aliás, no capítulo 6, né? Você vai ver que Deus vai levantar um homem, e o nome desse homem é Gideão. Deus vai levantar Gideão, seu povo estava sofrendo, e Deus levanta Gideão para ajudar o seu povo, né? E Gideão vai ali, vai lutar com a força do Senhor, Deus era com ele. E Gideão, gente, ele tinha 70 filhos, porque ele teve muitas mulheres. E isso, gente, não é da vontade do Senhor, não, tá? Isso aí não. Mas isso é outro assunto para outra live, para outro momento. Então, olha aqui. Mas o Gideão, ele teve uma mulher lá em Siquém, uma concubina, e essa mulher teve um filho chamado Abimeleque. E então, quando o povo de Gideão estava ali reinando, né, ajudando, lutando a favor do povo com seus 70 filhos, o povo chamou Gideão no capítulo 8, depois você pode conferir. O povo chamou Gideão e pediu: seja nosso rei, você e seus filhos e os seus descendentes reinarão sobre nós, porque Gideão, ele era bom, ele ajudava o povo. Então o povo queria até que os seus descendentes continuassem, né, com aquela forma de governo, aquela forma, né, de justiça de Gideão através do seu povo. Aí Gideão vai responder, Gideão respondeu: nem eu, nem meus filhos seremos reis sobre vocês. O Senhor é o nosso rei. Então, Deus ainda não tinha levantado rei, mas levantava homens para ajudar o seu povo. E Gideão sabia disso, mas Gideão podia ter preparado os seus filhos para dar continuidade a favor do povo de Israel, não é mesmo? Só que Gideão não faz isso. E aí um homem, que é o próprio filho dele, Abimeleque, que estava, né, filho de uma mulher em Siquém, ele vai ali junto com a sua família, e então ele vai ali fazer, né, chamar aliados para poder ele governar sobre o povo. Ele mesmo vai se levantar um rei, ele mesmo vai se fazer rei. Não é o povo que queria ele, mas ele mesmo vai se levantar. Mas ele vai achar aliados, ele vai convencer, ele vai lá e diz: olha, eu sou parente de vocês querem os 70 filhos de Gideão liderando sobre vocês, ou quer um só? E aí ele conseguiu, né, persuadir aqueles familiares dele, e eles aceitaram ele como um rei, levantaram ele como rei. Você depois, lendo, você vai ver o estrago que ele vai fazer. Mas o que ele vai fazer? Ele vai matar os 70 irmãos dele, mas ele não consegue matar um, que é o Jotão. O Jotão foge, e aí Jotão, depois você pode conferir, né, ali no capítulo 9, você vai ver Jotão subindo no Monte Gerizim, e Jotão vai falar uma parábola, e é sobre essa parábola que eu quero terminar essa nossa meditação. Então Jotão sobe no monte e começa a falar da parábola. Ele diz que as árvores queriam o rei, as árvores eram o povo. Tá? Então, as árvores foram a uma árvore chamada ali, a primeira árvore foi a oliveira, e falaram: oliveira, reina sobre nós, né? Venha reinar, venha ser nosso rei. Aí a oliveira vai dizer não. A oliveira falou assim: vocês acham que eu vou deixar de produzir meu óleo, que agrada a Deus e aos homens, né, para reinar sobre vocês? Então as árvores foram a figueira. Aí a figueira falou: vocês acham, né, que recusou o cargo, e falou: se vocês acham, né, que eu vou deixar aqui a minha doçura e meu fruto para reinar sobre vocês? Aí eles foram então sobre a videira, e a videira respondeu: vocês acham que eu vou deixar de produzir, né, o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para eu reinar sobre vocês? Então essas árvores eram símbolo de bênção, de prosperidade, né, símbolo de
de tudo que era bom, né? De cura, porque a figueira dava força, dava cura, dava ânimo, né? Depois você pode ver isso quando Deus manda um profeta botar pasta de figo na ferida de um homem, era cura. Então, a videira, que era símbolo de alegria, de prosperidade, de bênção, e a oliveira, a oliveira, gente, fala de filhos, Salmo 128, versículo 3, né? Filhos de bênção, brotos de oliveira, então, e produzir o seu fruto, que é a da unção, do azeite. Então, árvores proféticas, árvores de bênção, árvores de cura, né? E nenhuma delas quiseram ocupar o cargo. E aí, então, o povo vai ao espinheiro. E eu quero fechar aqui. O espinheiro, então, disse assim, respondeu o espinheiro: se querem mesmo que eu seja o seu rei, que eu governe sobre vocês, então vocês vão ficar tudo debaixo, né? Ali, ó, da minha sombra. Já tá mentindo, porque espinheiro não dá sombra. Amém? Aí ele fala assim: se não, saia fogo de mim e queime dos grandes cedros do Líbano. Então, o espinheiro estava mentindo, porque ele não dava sombra. O que que ele ia produzir? Fogo. Agora, esse era o Abimeleque. E o que que Abimeleque fez? Abimeleque foi queimando todos os lugares por onde ele passava, não é? Ele maltratou o povo de Deus, ele se levantou ali trazendo luta, dificuldade, né? E por quê? Porque quem poderia se colocasse Gideão, ele tivesse preparado o seu povo, seus filhos, para dar continuidade ali, né, para a favor do povo, porque a família de Gideão era a bênção. Eles eram, como o Jotão está falando, as árvores, a azeitona, a oliveira, a videira, a figueira, mas eles não quiseram. E é isso que acontece, querido, quando você se omite, sendo bênção, povo de Deus, tem a palavra, tem a... Eu não sou uma pessoa que eu me envolvo, né, na política, mas eu oro por quem Deus chama, né? Eu tenho filho advogado, eu tenho marido militar, são homens que Deus levanta como autoridade, então eu vou orar, né? Mas Deus levantou eles, então quando Deus levanta uma pessoa para ser bênção, né, para trazer prosperidade para a nação, né, para ser uma pessoa que vai curar, está em nossas mãos fazer e a gente não faz, o espinheiro se coloca para fazer. E por que que os espinheiros estão aí? Os espinheiros estão aí porque quem Deus levanta e dá sabedoria, prosperidade, bênção, palavra, unção de cura, fica retraído, dizendo, não, eu não quero ocupar esse lugar. A política não é pecado, o pecado é roubar, é matar, é chegar no poder e a pessoa, então, oprimir, né, se voltar para tudo aquilo que a gente sabe que a Bíblia condena, as ideologias que não glorificam a Deus, mas se você, né, entende que você é uma bênção, que você está nesse reino e Deus nos plantou nessa nação, né? Tem uma coisa no hino que fala pátria amada Brasil. O Brasil é uma pátria amada. Deus ama o Brasil, Deus ama todas as nações, Deus me ama, Deus ama você e se Deus nos plantou, ele fala, ore por esse lugar. E se você é uma bênção plantado como filhos de Deus, somos sementes plantadas nesse Brasil, né? Como filhos de Deus, no reino de Deus, hoje nós estamos no reino de Deus, para abençoar a nossa nação. Então, isso também é responsabilidade sua. Se eu não me engano, é Esdras, capítulo 10, quando o povo chega para Esdras e fala assim, olha, Esdras, isso também é sua responsabilidade. Então, eu quero terminar a nossa conversa aqui falando, você também é responsável por aquelas pessoas que você vai colocar ali, né, para reinar. Então, que você seja consciente, não deixando o espinheiro reinar, porque nós não podemos deixar o espinheiro reinar, porque nós somos uma bênção plantada no nosso Brasil. Tem gente que não gosta do Brasil, mas aí se não gosta do Brasil pode mudar para outra nação. Eu amo meu país, eu amo meu povo, eu luto pelas crianças, né, que eu sou missionária e você sabe também de criança. Hoje eu não tenho filhos pequenos, mas eu luto pelos filhos de quem tem filhos pequenos. Quem sabe eu estou falando para alguém, um jovem que ainda não casou, uma pessoa que não teve filho, fala assim, eu não tenho nada com isso em relação às leis contra o aborto e as crianças, tudo bem. Então luta pelos filhos de quem tem.
Se você não tem, você pode lutar pelos filhos de quem tem, fazendo o que é certo para agradar a Deus, porque afinal de contas, nós somos das árvores que somos uma bênção. Não deixe o espinheiro reinar. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.